tetraedro é uma figura geométrica, é uma figura não, um objeto geométrico, né? Que tem 4 lados iguais, 4 triângulos. Mas aqui eu fiz errado, esse aqui está muito maior do que os outros, então ficou tudo torto, não gruda de jeito nenhum isso mesmo. Mesmo assim, ele sempre cai de pé, olha, tá certo? Porque a altura dele, o centro de gravidade dele é 1/3 da base. E daqui até aqui é 1/3 parte, tá? Então está muito baixinho. Então ele não cai nunca. Eu posso virá-lo, mas ele não cai. Certo? Não cai de jeito nenhum, só virá-lo. Entendeu? Senão ele cai sempre no chão. Pronto. Certo? Que nem gato. Então, o tetraedro é uma figura então curiosa, né? Eu me lembro disso aqui porque me caiu o teorema disso aqui na faculdade, no primeiro colegial, o professor queria me pegar de todo jeito, que eu fazia farra, então ele chegou a minha vez e disse: prova, o centro de gravidade do tetraedro regular. Eu tinha estudado só aqui. Me lembro um outro, um russo chamado Konstantin Grodsky, que eu dava aula no colégio estadual, quando eu tinha fome de colar tudo. Você está mal aí, né, filho? Não, tudo bem. Tá bem? Colava tudo. Então, todos os professores diziam que colava e não colava assim. Um dia os professores ficaram em 3 para tomar conta dele. E puseram então na mesa do professor. Ele ficou sossegado. Tinha escrito tudo na mesa do professor. Ele desconfiou. Tinha escrito toda a prova na mesa. Então colou tudo. Era um colosso, né? Merecia ser deputado. Tinha vocação. Chama-se Konstantin Grodsky Canheiro. Bem, então, o tetraedro é uma figura então equilibrada. É a figura mais estável que tem. A figura é o objeto geométrico mais estável que tem. A figura é um desenho só, né? Sim. Esse aqui é um objeto. Então, a figura é o objeto mais estável que tem. Bota ele fora aí. Então, na Idade Média se dizia que o homem devia ser assim, tetraédrico, quer dizer, equilibrado. Porque tem que ter 4 virtudes, como o tetraedro tem que ter 4 faces. Tem que ter a justiça, a prudência, temperança e fortaleza. São as 4 virtudes cardeais. Então o homem que tem as 4 virtudes era um homem tetraedro. Certo? Muito bem. Então o homem equilibrado, perfeito, seria assim. Os santos são assim. Portanto Adão era assim. Adão era tetraedro, antes do pecado. Depois do pecado ele ficou torto, que nem meu desenho aqui, que nem o meu objeto. Ficou. Nem com o durex ele ficava de pé. Então, melhor o meu tetraedro que o Adão antes do pecado original. Tudo bem? Sim. Então, tetraedro quer dizer, então, equilíbrio. Por causa das 4 virtudes que nós vamos olhar. A temperança, que significa o equilíbrio no uso dos bens. A fortaleza, a coragem de enfrentar os males. A prudência, que controla quanto deve se fazer, buscar o bem, quanto deve se renunciar ao bem, quanto se deve atacar e quanto não se deve atacar. E a justiça, que é a união de todas essas 3 virtudes. Porque 3 virtudes formam uma só, que é a justiça. Bem, então Adão tinha as 4 virtudes. Ao lado disso, nós temos que compreender o seguinte: há 3 temas que nós temos interesse. Só 3 temas, que são Deus, o próprio eu e o mundo. Nós só estudamos 3 coisas: Deus, o mundo e eu. Porque nós somos colocados por Deus assim. Nós somos criados numa certa data. Quando você nasceu, filho? 14 de setembro. Opa! No dia da liberação da vista. Oh. Santa Cruz. E que ano foi? 73. 73, tá velho, ele. Quando você tem? 27. Para fazer 34. Ixi, tá mocinho, já de cabelo branco, né? Ele disse que eu canta sogra. Não sabe Ele falou baixinho, né? Cadê ele? Não parecia. Não foi, não? Não sabe. Ela tortura e não sabe. Então, nós temos que, ele nasceu em 73, Deus pôs ele no mundo. Deus, ele e o mundo. E ele tem interesse nessas 3 coisas, porque nós queremos, estamos no mundo para ir para o céu. E nós queremos nos salvar. E nós salvamos estando no mundo. Então são 3 assuntos que nos interessam: Deus, o próprio eu e o mundo. Nós estudamos o mundo por todas as ciências: física, química, matemática, etc. Geografia, que ensina onde está Pirituba. É um lugar perdido no mapa.
Tá certo? A química, do que são compostos os remédios, o que tem na comida, etc. E outras ciências por aí. Bem, depois temos também interesse no próprio eu. Nós gostamos de nos conhecer. Então nós temos interesse em conhecer o nosso próprio temperamento, nós gostamos da nossa história, nós gostamos do nosso modo de ser, nós gostamos da nossa personalidade. Por isso a pessoa mais simpática que a gente conhece é de manhã no espelho. Legal. Careca legal, né? Os outros não acham, mas eu acho. Então, nós temos interesse nas duas coisas. E claro, em Deus, porque Deus é que nos colocou no mundo. Nós existimos no mundo para conhecer, amar e servir a Deus. Então são esses três temas que nos interessam. Por isso a filosofia, ela estuda primeiro o ser das coisas. O ser é aquilo que existe. Depois, a filosofia se estende a estudar aquelas coisas que estão fora de nós, que são o mundo, o eu e Deus. Por isso estuda Deus pela teodiceia, o mundo pela cosmologia e o eu pela psicologia. Tá claro? Então a filosofia se divide estudo do ser, que é a metafísica, e depois a metafísica geral, que é o ser, depois a metafísica especial, estudam os seres do mundo, cosmologia, o ser de Deus, teodiceia, e o ser do homem, o ser do eu, a psicologia. São os quatro bases. Certo? A base de tudo é a metafísica, porque qualquer ciência que contraria a metafísica está errada. Então, por isso aqui, a base de tudo é o ser. Certo? Aqui é o ser. Hoje tem-se Deus, o mundo e o eu. Mas a base de tudo é o ser. A ciência mais importante que existe é a teologia. A teologia é mais importante porque ela é revelada por Deus e tem Deus por causa e por finalidade. Estuda-se Deus, por meio do que Deus disse para si mesmo. A teodiceia não. A teodiceia é parte da filosofia, estuda Deus pela razão. A teologia estuda Deus pela revelação. Então a teologia é a ciência que tem o autor mais elevado, que tem o mestre mais elevado, que é o próprio Deus, e tem o fim mais elevado, que é o próprio Deus também. Então a teologia é a ciência mais alta que existe. Do ponto de vista natural, a filosofia é a ciência mais elevada. A filosofia. E na filosofia a metafísica, estuda o ser que existe. A metafísica é a base de todo conhecimento. Aquilo que são as estacas de um prédio no chão, que mantém o prédio equilibrado, é a metafísica. A metafísica são as estacas de toda a ciência. Se num prédio nós temos algumas estacas em 4 pontos, as colunas vão se levantar nos 4 pontos. Se eu faço 4 estacas no chão e faço a coluna fora das estacas, a coluna vai afundar. Não tem cabimento. Então toda a ciência se baseia na metafísica, assim como todo o prédio se baseia nas estacas. A metafísica é a estrutura fundamental de todo o conhecimento. Claro? Sem a metafísica não se conhece nada. Bem, então estuda-se o ser em si mesmo, depois o ser pensado, que é a lógica, a criminologia, e depois a metafísica especial, cosmologia, teodiceia e psicologia. No estudo do eu também nos interessa muito, estou dando um pouco em ordem isso aqui, no estudo do eu interessa muito também a arte, porque a arte faz vibrar o nosso eu. A arte toca o fundo do nosso eu. Então, psicologia e arte são ciências muito correlatas. Bem, nós então sobre essas três coisas, Deus, o mundo e o eu. Embora seja a teologia mais importante de todas, por ser uma ciência sobrenatural, embora a filosofia seja a ciência natural mais perfeita, a ciência mais interessante que todo mundo quer saber, principalmente as mulheres, é a história. Porque a vizinha diz assim, o que aconteceu? Ela brigou com o marido. Isso não lembra da casa dela. Então, a história que nos interessa muito, porque nós nascemos na história, estamos metidos na história. As outras ciências estão fora de nós. Nós estudamos a matemática, usamos a química. A história nós não usamos. Nós estamos dentro da história. Nós vivemos na história, não vivemos na química, não vivemos na gramática. Eu aproveito a química, aproveito a gramática, mas a história eu estou nela. Então eu estou envolvido na história. As outras ciências
Existem fora de mim e para mim. Na história eu estou dentro e eu vivo nela. Então a história é mais importante. Porque é na história que se encontra Deus, o mundo e eu. Que são os 3 pontos que nos interessam mais. Tá certo? Tudo bem? Tá. Então, quando nós estudamos o ser, nós vemos que o ser, por excelência, é Deus. Deus é o ser. Nós não somos seres. Nós temos o ser. Assim como Deus é vida, e nós temos vida, eu não sou a vida. Eu posso morrer. Então eu não sou a vida. As plantas, os animais têm vida. O homem tem vida. E nós podemos perder a vida. Deus é a vida. Ele não perde a vida. Então nós só podemos ter vida porque Ele comunica a vida. Então Deus é vida. Assim também Deus é o ser. Nós não. Nós temos o ser. Antes de 73, Héctor não existia, não tinha ser. Antes de 33, eu não tinha ser. Eu existo, eu tenho o ser. Eu sou um ente. Isso aqui é um ente mal feito, mas é um ente. Existe. Tá claro? Deus é o ser, nós não somos ser. Nós temos o ser. Nós somos entes. Ente é aquilo que é o ser. Mas não é o ser. Tá? O ente é um particípio do verbo ser. Ele participa. Isso é um ente. Nós somos entes. Os entes são mais ou menos perfeitos. Uma nuvem é um ente que se desgasta. Tem uma duração pequena. Tá claro? A pedra é um ente que dura muito. O alface é um ente que estraga rápido. Certo? E assim por diante. Bem, então nós temos um ente. Tá certo? Deus é o ser. Os seres, eles têm uma gradação. O ser necessário é Deus. Sem Deus não há nenhum ente. Todos os entes recebem o ente deles de Deus. Recebem o ser por participação. Eles têm o ser, que é dado por Deus. Os seres têm uma gradação. Pedras, plantas, animais, homens e anjos. Tem uma gradação. Tá certo? Esses entes são assim, mais ou menos parecidos com Deus. Certo? O ente que mais parece com Deus é o anjo. O ente que menos parece com Deus é a terra. Um ente é tanto mais ente, quanto mais ele tem arte. Deus é o ser absoluto que ele é tudo. Os outros entes têm o ser, mas tem o ser num certo grau. Assim a pedra só tem existência. Tá certo? A planta tem existência e tem vida. O animal tem existência, vida e movimento. Tá certo? E assim por diante. Tudo bem? Os entes tendo gradação, eles nos colocam uma gradação do bem. Todo ser, Deus é ser, Ele é a bondade, Ele é a verdade, Ele é a sabedoria, etc, etc. Então, assim como Deus é a verdade, todo ente é verdadeiro. Os entes não são a verdade, mas eles têm a verdade. Então, um sapo é verdadeiramente sapo. Claro? Uma pedra é verdadeiramente pedra. O ser deles tem uma verdade. Eles são o que eles são. Não é que são como Deus absolutamente. A pedra pode ser destruída, né? Pode ser moída. Então, eles têm a pedra tem a entidade pedra, tá certo? E pode perder, pode ser queimada, pode ser volatilizada, assim por diante. Mas tem o ser mineral nela. Bem, os entes então têm uma gradação de ser, não é isso? São entes mais ou menos próximos de Deus. Todos os entes são verdadeiros. Então, cada coisa, esse aqui é verdadeiramente madeira. O ente disso aqui é madeira. E é verdadeiramente madeira. Não é falsificado. E por ser madeira é bom. Quanto mais ela é madeira, melhor ela é. Se ela estiver bichada de cupim, ela não é boa. Porque ela já não é verdadeiramente madeira. É uma madeira bichada. Está carcomida, está moída pelos animais. Uma coisa que destruiu o cheiro dela. Está bem entendida? Tudo bem, não? Então os entes têm uma gradação de verdade neles. Mesmo entre os homens. Há homens que são verdadeiramente homens, tá certo? Então, quando se vê um homem que fala, esse é um homem mesmo. Tá claro? O Churchill era um grande homem. Era verdadeiramente um homem. Tá certo? Há outros que são menos, né? Eu falei mal de ninguém, ele está gravando. Tudo isso que eu pensei. Há homens que parecem mais
jegues, outros que parecem mais porcos, outros que parecem mais raposas do que seres humanos, tá certo? Um homem, tanto mais homem, quanto mais ele é racional. Então, quanto menos ele é racional, menos ele é verdadeiramente homem. Exemplo, noivo. Perdeu as qualidades. Mais baixo da vida. Bem. Mas essa é uma coisa segura. Isso. Depois que Depois casa, que casa, recupera toda a sabedoria. Bem, todo ente é bom, por ser verdadeiro. Quando eu tenho um carro verdadeiramente caro, eu digo, esse é um carro de verdade, esse é um bom carro. Ele é bom na medida que ele é verdadeiro. Ser verdadeiro e bom são iguais. Tudo que é ser é verdadeiro, tudo que é ser é bom. Então as coisas são desgraçadamente boas. Por que Deus fez as outras coisas? Para servir o homem. Então, nós comemos feijão, nós fazemos remédios, nós usamos os entes. Claro? Tudo bem, né? E nós conhecemos a verdade de cada um deles. Tudo bem? Nós, por exemplo, acordamos de manhã cedo, dormimos por quê? Para descansar. Para descansar para quê? Para poder trabalhar. Para poder o quê? Cansaço. Então, eu trabalho para ter comida. Come para viver. Vive para quê? Vive-se para quê? Vive-se para conhecer. Para conhecer. Conhece para quê? Para amar o bem. Então o homem existe para conhecer, amar e servir a Deus. Esse mundo, para gozar para servir o outro. Então o mundo, ele é um espelho de Deus. E conhecendo as coisas do mundo, se conhece Deus. O que São Paulo diz na Epístola aos Romanos, primeiro capítulo, versículo 20. As qualidades invisíveis de Deus se tornaram visíveis depois da criação, através das coisas criadas. Conhecendo as coisas, nós conhecemos Deus. Vendo como o mar é imenso, como o espaço é imenso, vemos como o deserto é imenso, nós temos ideia que Deus é infinito. Tá? Vendo que uma coisa é boa, que outra coisa é melhor, que outra é melhor ainda, eu tenho ideia de bom total, é Deus. Tá certo? Todas as qualidades do mundo são qualidades por participação nas qualidades de Deus. E eu conheço Deus através das coisas do mundo. Então Deus fez o mundo como um espelho dele, para que nós o conhecêssemos. As coisas ruins, professor. As coisas bonitas? Ruins. As coisas não são ruins, todas as coisas são boas. Diga uma coisa bem ruim. A sogra. Tirou claro, Daniel. A sogra é bom, porque deu a filha dela para você. Não é? Eles mostram exemplos, se revelar como Deus. Eles são bons. Demônios. Não, o demônio, o ser é bom. O demônio tem inteligência. Tem uma inteligência melhor que a nossa? Eu tenho. Tem. Então, tem muita vontade mais que a nossa. Ele usa mal, mas ele é bom. Como ser, ele é bom. Ele age mal moralmente. Tudo que Deus fez é bom. Se Deus tivesse feito uma coisa ruim, não seria bom. Deus fez a pulga. A pulga é boa para alguma coisa. Eu não sei para quê. Não é para favorecer posterior de pulga. Os animais ruins, É? morcego. Tem uma utilidade. Se tirar o morcego do mundo, vai nos prejudicar muito. Até o Lula traz um bem pra gente. Está morrendo de piada. Ou sofrimento, né? Tudo bem? Todas as coisas que Deus fez são boas. Então, veneno de jararaca, agora se descobriu, é um analgésico, um anestésico excelente. Tira todas as dores, até do cotovelo. E não tem contraindicação. Os cancerosos que sofrem muito dão agora cuspe de sola para fulano. Veneno de cascavel, de jararaca, coisa assim. Acho que é jararaca, ou cascavel, não me lembro. Muito bem. Então, tudo é bom. Nós fazemos as coisas em ordem. Então, eu trabalho, eu como para viver. Vivo, trabalho, estudo para me salvar eternamente. As ações humanas são todas em ordem. Tá certo? Porque as coisas são diversamente boas, elas têm uma ordem de bondade. Eu uso as coisas numa certa ordem. Então, para eu sair de casa, ele pega o automóvel. Ele não pega o automóvel para pegar o automóvel. Ele pega o automóvel para ir ao lugar, para ir ao trabalho. Ele vai ao trabalho para trabalhar. Ele trabalha lá para quê? Para ganhar dinheiro. Trabalha para ganhar dinheiro para quê? Para sustentar a família. Sustentar a família para quê? Para fazer filhos que sejam bons.
Para que ter filhos bons? Para que eles vão para o céu. Então todas as finalidades terminam sempre em Deus. As finalidades que nós temos são hierarquizadas até o último fim de Deus. Quando ele faz uma coisa que não é para Deus, tem algum erro aí. Quando uma coisa é uma ação, não é feita para Deus, estamos usando mal uma criatura, um ente. Tudo bem? Ótimo. Então, Deus criou Adão muito inteligente. E fez Adão semelhante a ele, com inteligência, fez Adão com vontade. E fez Adão a imagem semelhante a dele, porque tinha inteligência e vontade. E pôs nele a graça edificante. Então Adão era perfeito. Adão era tetraédrico e ele compreendia todas as coisas. Deus tinha feito todas as coisas por meio da palavra dele. Deus não tem palavra física. Deus não tem corpo, Deus não tem voz, não tem pulmão, não tem garganta, não tem engasga. Deus não pode se engasgar. Ele não tem garganta. Será que Deus pode ficar rouco? Não, não tem cordas vocais. Como é que ele fala? Deus não fala como nós. Quando está dito que Deus disse, seja feita a luz, Deus não abriu a boca e disse, seja feita a luz, porque ele não tem boca. Isso não tem cabimento. Deus pensou na sua inteligência. Luz. E a luz existiu. O que ele pensou é. Quando ele pensa, ele teve ideia de luz, surgiu a luz física. Certo? Tudo bem? Pensou o anjo, surgiu o anjo. Pensou o burro, surgiu o burro. Tá certo? E daí para fora. Cada coisa que ele pensava era. Portanto, todos os objetos, todos os seres, todos os entes, são cristalizações da palavra de Deus. O mundo, então, é um conjunto de palavras de Deus. O mundo, então, é um poema. Então, pode-se ler o mundo. Por isso que, então, cada coisa é uma palavra de Deus. O homem inteligente, vendo o sapo, entende uma ideia que Deus teve. Vendo o leão, entende uma ideia. Vendo madeira, entende uma ideia de Deus. Vendo água, entende uma ideia de Deus. Esse é o homem sábio. Então ele lê as coisas, porque as coisas são cristalizações de uma palavra. Por isso que a Bíblia diz que todas as coisas cantam a glória de Deus. Montanhas e colinas, cantai o Senhor. Ventos e tempestades, cantai o Senhor. Vales e planícies, cantai o Senhor. Todas as coisas cantam a Deus, porque são palavras de Deus. Adão compreendia muito bem as coisas, porque Deus tinha dado para ele 3 olhos. O olho físico, pelo qual ele via os objetos. O olho da inteligência, pelo qual ele compreendia que madeira é madeira e água é água. Claro? E o olho da sabedoria, pelo qual ele entendia qual era a ideia que Deus tinha posto em cada ser. Tá? Então, 3 olhos. Quando Adão pecou, ele perdeu o olho da sabedoria. O olho da razão ficou míope. E só sobrou o olho físico. Daí nós damos tamanha importância para o olho físico. Eu ouvi. Então é verdade. Por isso Santo Tomé disse, enquanto eu não ver, não acredito. Vendo é que se crê. Certo? Então, para nós, o olho físico é de lado. Adão tinha os 3 olhos e compreendia o mundo perfeitamente. Certo? E por isso está dito que Deus falava com Adão na brisa da tarde. Não é que quando passava um ventinho, chegava a voz de Deus, Adão, pois não, estou aqui. Passou o dia, passei bem, aí ela demorou um pouco, mas tá certo? Não é assim. Deus falava na brisa, porque a brisa, como uma pedra, como uma planta, como uma árvore, como um mar, como uma montanha, são produto de uma palavra de Deus. Então a brisa fala de Deus. Então ele entendia a brisa, entendia tudo. Certo? Não é que a brisa, a voz de Deus falasse com ele. É claro que Deus podia comunicar ideias diretamente em inteligência de Adão. Mas Adão não falava com Deus como eu estou falando com vocês, nem Deus falava com ele como eu estou falando com vocês. Porque Deus não tem boca. Certo? Bem. Então, Deus deu 3 ordens para Adão. Quais foram as ordens para Adão? A primeira ordem que Deus deu a Adão foi: domina a terra. Mandando que Adão dominasse a terra, Deus fez Adão rei do mundo. Deus é o supremo rei. Ele é o dominus. Ele é o senhor de tudo. Adão ia ser rei no lugar de Deus. Um rei por participação. Um rei feudal. E Deus é o dono de todas as coisas. Assim, eu sou dono da minha mão. Mas sou dono inteiro. Se eu usar a mão para esbofetear o Hector, eu vou ser punido. Eu posso ir para o inferno por causa disso. Então eu não posso fazer com a minha mão o que eu quiser.
Por isso minha mão, eu não sou dono completo dela. Eu tenho uso da mão, mas não a propriedade. Por isso que Nosso Senhor é chamado Nosso Senhor. Ele é dono do meu olho, do meu cabelo, da minha cara, do meu nariz, da minha mão. E eu tenho que dar contas aí do que eu tenho. Que Ele me deu em feudo para eu usar, mas que eu não posso passar para adiante e nem vender. Por isso não pode vender órgãos. Foi não é dono. Tá certo? Por isso a mutilação é um pecado grave. Porque se mutila, peca gravemente. Tá certo? Há mutilações masculinas e femininas. As duas são crimes. Tá? Se eu cortar minha mão, pequei. Se eu me cortar a língua, pequei. Mas não somos donos de tudo. Nós podemos usar, mas não somos donos. Então, uma mulher que faz uma operação eliminando um órgão fundamental dela, que se chama outro, comete pecado, claro. Porque o nome desse órgão é outro. Em latim quer dizer outro. É do outro. Vai ter um filho lá. Está entendendo? Quer dizer, útero quer dizer outro. Então, a mutilação sem pecado. Ori se mutilou para não cometer mais pecado. Pecou gravemente, vai para o inferno. Se não se arrepende, vai para o inferno. Pecado gravíssimo. Certo? Bem, então nós não somos donos. Eu não sou dono de minha mão. Se eu cortar minha mão, peco. Se eu cortar minha língua, eu cometo pecado. Todas as aulas que eu podia dar, que eu não darei, pequei. Claro. Então a língua é uma coisa muito boa. Já dizia minha tia, Deus deu a língua para a gente se defender. Mas não sei, professor, quando você tem uma doença, você tem que retirar. Você não retira o órgão, você retira a doença. Ah, Então, sim. é claro, Não, se é que puder deixar o órgão. A mulher, às vezes, Você problema de tem um câncer no rim. Se der para tirar o câncer, deixando um pedacinho de rim, fica um pedacinho de rim. A gente não retira só quando não dá. Bem, mas isso muda muito o assunto. Eu diria para não intervir com coisas que estão colaterais. Esse negócio dos rins aí, a doação de órgãos entrou fora do lugar. Nós não somos donos de nós mesmos, eu não sou dono do meu nariz. Eu tenho que dar contas como uso o nariz. Certo? Está bem entendendo? Deus é que é o Senhor, é o Dominus. Nós não somos Dominus. Nós somos senhores feudais. Eu tenho a posse e a propriedade. Deus é o rei. Ele fez Adão rei do mundo. Domina a terra. Mas o reino de Adão é um reino por participação. Ele é rei feudal, em lugar de Deus. Certo? Deus que é o grande rei. Quem tem o poder na Santíssima Trindade é Deus Pai. Não quer dizer que o Filho e o Espírito Santo não tenham poder. Mas o poder se atribui especialmente ao Pai. Então é Deus Pai que diz para Adão, domina a terra. Terra quer dizer Adama. Adão quer dizer peito de terra. Quando Deus mandou Adão se dominar a terra, diz domine-se. Tem que se dominar. Claro? Os nossos Senhor diz, bem-aventurados os mansos do coração, porque dominarão a terra. O manso é aquele que não quer impor vontade para os outros. Que ele se domina a si mesmo. E por isso ele acaba dominando a própria terra. Não é que vai ser rei do mundo, vai dominar a natureza dele. Quem não quer dominar os outros, domina-se. Quem quer dominar os outros, não manda nem em si mesmo. Então quem fez Adão rei foi Deus Pai. Deus Filho, que é a sabedoria de Deus, transmitiu a Adão a sabedoria. E disse para Adão nomear cada coisa. Então passaram todos os animais e Adão pôs o nome que é conveniente para na Bíblia. Então Deus deu para Adão sabedoria de profeta. Deus pensou sapo e criou o sapo. Adão vendo um sapo, tem ideia do que é sapo. A ideia de sapo em Deus fez criar o sapo como ele era. Tá certo? Vendo um sapo, ele tem ideia de sapo. A ideia de madeira. Deus fez madeira na sua mente, na sua inteligência. E fez isso aqui. Não a mesa, a madeira. Quem fez a mesa foi os homens. Deus fez a madeira. Vendo a madeira, eu tenho ideia de madeira. Então, Deus deu a forma para este ser. Com a inteligência, eu abstraio a forma da madeira e compreendo o que é madeira. Eu compreendo o que é pato e o que é jacaré. Claro, embora jacaré pareça com lagartixa, eu sei, com a inteligência, diferenciar lagartixa e jacaré. E não é só pelo tamanho. Tá certo? A lagartixa não é um jacarezinho diminutivo. É um outro bicho.
Certo? Jacaré nunca solta o rabo, já disse o som. Jacaré não sobe nas paredes, já disse o som. É outro bicho. Parece, mas nem tudo parece é. Tá certo? Lagartixa parece jacaré, mas não é. Certo? Bem, então, Deus deu uma forma para o ser, com a inteligência eu capto a forma e tenho uma ideia do ser. Então, a transmissão da ideia de Deus para o ser como forma. Eu capto a forma e tenho ideia. Passa da ideia de Deus para o ser criado. Do ser criado, eu tiro a ideia por abstração e tenho ideia de água, de fogo, de jacaré, de boi, de urubu. Claro? Então, isso que é sabedoria. Adão põe um nome conveniente. Hoje nós chamamos camelo de camelo, de boi. Não quer dizer nada. Os nomes que Adão pôs, os nomes originais, eram bem corretos, definiam. Assim como o telefone define um ser que permite falar à distância, TV distância. Foneim, falar. Telefone fala à distância. Automóvel é um ser que se move a si mesmo. O automóvel se move. É automóvel. O nome automóvel, telefone, televisão, são nomes bem apropriados. Tá certo? Mas, paçoca, quer dizer, barabadá, um barabadá, ele vai assim na confusão, tá certo? Barabadá, não. Adão pôs o nome conveniente, porque Adão era sábio. Deus deu sabedoria para Adão, e ele não deu cada coisa que ela era. Então, quem deu sabedoria a Adão foi o filho, que é o profeta por excelência. Adão, então, era rei porque Deus Pai e transmitiu o poder de reinar. Deus Filho deu o poder de conhecer, de ter sabedoria e pôr nome nas coisas. O nome é a substância do ser, a forma do ser. E, finalmente, o Espírito Santo é a bondade de Deus. Por isso que Deus mandou Adão fazer o bem e não fazer o mal. Fazer o bem. Come de todos os frutos do paraíso. Isso fazer o bem. Proíbe comer aquilo que não faço mal. Então Deus deu para Adão um poder de fazer o bem e proibiu fazer o que era desordenado. Então Adão tinha, como todas as coisas eram boas, Adão tinha que renunciar ao fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Certo? E a árvore do conhecimento do bem e do mal era uma coisa boa. O que era ruim ele usá-la, mas ela era boa. A fruta era boa. Ele está proibido de usar. E Deus fez isso para ele poder fazer um sacrifício. Sacrificar, vem de sacro e fatia, tornar sagrado. O que é sacro, tornar sagrado, é oferecer para Deus. Deus deu todos os frutos para Adão e Eva, mas exigiu, para reconhecer que eu sou o dono eminente, não pode comer esse fruto. Então tinha que fazer um sacrifício. Adão tinha que fazer, ser sacerdote. O sacerdote é que sacrifica aquela fruta ele não podia comer. Deixava estragar, mas não comia. Claro? Ele tinha que oferecer para Deus. Era de Deus. Não podia comer. E tinha um tempo certo para comer? Não. Nunca. A ele, Adão, É. não tinha vontade. Não, Mas daquela Deus- fruta. Não, aquela fruta não podia. Nunca? Deus Não. nunca pensou que ele podia comer. Sacrificar é renunciar a uma coisa. Então, nós sacrificamos um tempo da semana para Deus, o domingo. É para reconhecer que Deus é dono de todo o tempo. O nome Elohim quer dizer Senhor dos tempos. Elohim quer dizer Senhor dos tempos, dono dos tempos. Ele nos deu todos os nossos dias. Mas ele pede para reconhecimento que nós sabemos que foi ele que deu todos os dias, um dia de cada 7 damos para ele. Esse é o sacrifício. Sacrificar é reconhecer que uma coisa é de Deus, uma coisa boa. Entendeu? Professor, Agora estou sacrificando meu tempo para dar para vocês. Pois não. Pode-se dizer que se não houver essa... se não houvesse o sacrifício, a nossa liberdade não seria posta à prova? Não tem Não. nada a ver com uma coisa com outra. Não tem nada a ver, não é questão da liberdade. Deus deu liberdade para o homem obedecer ou não. Mas sacrificar não tem liberdade. Eu sou obrigado a reconhecer que Deus é dono. Eu não tenho liberdade para não sacrificar. Eu posso não sacrificar. Aí eu perco. Eu tenho liberdade para fazer isso ou aquilo. Eu tenho livre-arbítrio. Mas sacrificar não tem nada a ver com a liberdade. Sacrificar é reconhecer que uma coisa é de Deus. Certo? Então, você está jantando. Você resolve sacrificar uma batata. Então, você vai comer aquela batata. Você é dono da batata. Você pode usá-la. Mas você oferece aquilo para... Não vou comer aquela batatinha, está tão jeitosa, porque quero oferecer para Deus esse sacrifício. Você não
Você não pega, encontra uma barata e faz seu sacrifício, não coma barata. E realmente não gosta de barata. Você sacrifica uma coisa boa, certo ou não? Tudo bem? Muito bem. Então Adão foi feito rei por Deus Pai, profeta por Deus Filho, sacerdote por Deus Espírito Santo, podendo fazer coisas boas e proibindo desobedecer a lei de Deus. Certo? Tudo bem? O fruto da árvore do conhecimento é um fruto curioso. Porque a árvore tem um nome interessante. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Certo? A árvore do conhecimento. Em grego, a árvore da gnose. O que Deus proibiu naquele fruto, aquele fruto era um fruto comum, provavelmente. Não tinha nada demais. Mas Deus proibiu com um nome. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Bem é Deus. Mal é o pecado. Ora, tem duas coisas que o homem não conhece. O que é acima dele e o que está abaixo dele, a última coisa, a matéria. Ou então o pecado. Nós não conhecemos Deus, porque Deus não cabe na nossa inteligência. Então o bem não cabe na nossa inteligência. Nós compreendemos bens secundários, bens naturais. O bem infinito não cabe na cabeça. No meu bolso não cabe nem uma jamanta, nem o salário do professor. A jamanta porque é maior que o meu bolso. O salário do professor porque não existe. O nada, não dá para pôr nada no bolso. Certo? Então, quando eu fiquei doutor, eu passei a ganhar, teve um momento ordenado, que valia o preço de 2 mexericas. 2 mexericas. Pude comprar 2 mexericas a mais. Uma vez eu tive um aumento extraordinário de R$1. A festa. Era um cruzeiro. Vou lá, uma festa. Tranquilo isso. Então, eu podia comprar na loja de R$1,99 prestação de duas visual. Então, o homem não pode conhecer o que está. No meu bolso não cabe jamanta e não cabe salário do professor. Na inteligência não cabe Deus infinito, que supera a inteligência. E não cabe o pecado. Porque o pecado é infinito. Então, Deus proibiu o homem que não podia conhecer duas coisas. Pretender conhecer Deus, só Deus conhece Deus. Segundo, entender o pecado, entender o absurdo. O homem não podia nem conhecer o impossível, nem conhecer o absurdo. O impossível é conhecer Deus, o absurdo é compreender o pecado. Então Deus proibiu. É proibido desejar compreender o impossível e conhecer o absurdo. Compreender o absurdo. Claro? Tudo bem? Então, o isso era a gnose. A gnose exatamente ela pretende explicar como é que é a vida divina, e que um homem conhecendo como é o processo divino, ele é divino. E isso tem que explicar também o mal, qual é a origem do mal. Claro, conhecer o mal como coisa. Enquanto que Deus tudo fez que é bom. Então, a narração da Sagrada Escritura mostra que Adão e Eva estão no paraíso e passeavam pelo paraíso. Quando isso lê rapidamente, a gente tem a impressão, como conta Catarina Médici. A Catarina Médici diz que Adão e Eva viviam no paraíso, cada um do seu lado. De modo. O homem é social. Ele gosta de conversar, não, mas eu não ia. Então, assim, eu estou conversando, mas o orelha não tem zumbi. Se eu não falasse sozinho, a Catarina fala, cada um ia do seu lado. Um absurdo. Então ela catando fruta lá pelo mato, do lado dela e ele do lado dele. Uma coisa gargada. E a impressão que tem o pessoal que lê a Sagrada Escritura, que ela é muito sucinta, que Adão e Eva estão no paraíso e a Eva estão passeando aqui numa tonta lá e chegou assim bem e falou: alô, lá. Oi. Por que Deus proibiu comer todos os frutos do paraíso? A boca dela então respondeu: desculpe, Alessandra. Eva respondeu: então, não proibiu comer todos, proibiu comer só aquela de fruta. Ganhou já a primeira parada. Mas por que proibiu comer fruta? Se comermos, morreremos. E a serpente disse: mentira. Isso não é verdade. Não foi mentira. Não é verdade. Se comerdes, sereis iguais a Deus,
conhecedores do bem e do mal. Então, o que a serpente disse é que Deus mentiu. E Eva acreditou. Certo? E pegou o fruto, comeu, deu para Adão, que era um trouxa, comeu também. E por isso nós estamos agora obrigados a entrar na fila do ônibus. Não me interessa. Tomar remédio para garganta. Então, é assim por diante. Tudo bem? Então, entrar na escola. Bem. Então, todos os males do mundo vieram disso. Se nós colocarmos uma balança, o pecado de Adão, que comeu o fruto proibido, e outro, todas as consequências, todos os males que houve na terra, pois pegue todos os mortes que houve, mortes naturais, com todas as dores, todos os cancerosos que morreram, põe do outro lado os ossos deles, pesa mais o pecado. Pega todos os ódios que houve em todas as guerras, todos os crimes, pesa mais o pecado. Pega todas as desgraças, todas as traições, todas as baixezas, pesa mais o pecado. O pecado de Adão foi uma coisa imensa. Certo? Não é um pecadinho pequeno, é um pecado gigantesco. Porque ele acreditou no demônio. Deus mente. O ser mente. Então, isso eu uma nota. O ser mente. Então, o ser de Deus não é verdadeiro. Deus mente. Deus não é bom. O ser é o que existe. Se o ser mente, Deus não existe. Deus é mentiroso, não há verdade. Deus é mau, não há bom. Então, quando ela acreditou que o ser mente, ela acreditou que o ser, com essa maiúscula, não existe. Que a verdade não existe. Que o ser nos mente. E que o ser não é bom. O ato não é bom. Então ela acreditou que não deve haver ser. O ser não existe. Não existe verdade, não existe bem. Então nada é verdadeiro, nada é bom. Não há moral, não há filosofia, não há inteligência, nada é verdadeiro. E como a inteligência mostra que a água existe, que a água é boa, que você deve beber de água, a inteligência mente para ver. Se Deus mente, todas as coisas mentem. Então, se o ser com S maiúsculo mente, todos os seres mentem. Então o mundo é uma grande mentira. A inteligência e os sentidos nos enganam. Portanto, o meu ser mente, o eu mente, Deus mente, o mundo mente, o eu mente. Não há tetraedro. O ser que está na base de tudo é mentiroso. Então não há nem Deus, nem eu, nem o mundo. Nada existe. O pecado de Adão foi um pecado de niquilismo. Niquilismo quer dizer nada tem existência. Níquil quer dizer nada. Certo? Nada existe. Não há verdade, não há moral. Nada vale. O mundo é um caos. A inteligência nossa nos engana. Certo? Não há finalidade nas coisas. Nada tem finalidade. Não há ordem no mundo, porque não há mundo. Não há ordem nas ações, porque não há nada. Certo? Então o pecado de Adão e Eva foi um pecado contra o ser. Certo? Esse foi o grande pecado deles. Se nós enumerarmos os pecados de Adão e Eva que eles cometeram, são vários. Então o primeiro pecado que fizeram, o primeiro pecado é desobediência. Desobedecer a ordem de Deus comendo o fruto. Comer por orgulho, para ser igual a Deus. Então, o segundo pecado foi de orgulho. Terceiro, Eva viu que o fruto era agradável à vista e apetitoso. Quer dizer, era verdadeiramente um fruto e era bom para comer. Certo? Mas se o ser livre, como é que ela viu que era agradável? Tem uma contradição nela. Mas ela pecou por gula. Que se cometeu uma contradição sacrifício. Então, o terceiro pecado foi de gula. Quarto pecado foi de blasfêmia, porque o demônio disse que Deus mentira e ela apoiou. Deus mente. Você não quer me abrir um pouco aquela porta? Está faltando oxigênio. Pessoal, então, se Deus mente, Deus é mentiroso. Eva aceitou, foi uma blasfêmia contra Deus. Então, o quarto pecado foi de blasfêmia. O quinto pecado foi de magia.
Porque ela sabia que comendo a fruta só encheria a boca. Então ela pensava que tinha uma causa que produzia um efeito muito maior que a causa. Era como na companhia Sica. Entra chuchu, sai marmelada. Não tem cabimento. Eu falo que o Brasil não tem produção de marmelada. Marmelau. Esse vai dar marmelada aqui, não tem marmelada. Quase não tem árvore de marmelo. Tem a vara, né? Que às vezes o pai usava antigamente. Agora não usa mais. Então não tem mais marmelo, mas tem marmelada de mole, tem feito de chuchu. Então, No Congresso tem muita marmelada também. Assim que é uma fábrica mágica. Bem, então, tem tanta magia no Brasil. Bem, então foi um pecado de magia, usar uma coisa para ter um efeito muito maior. Que nem a feiticeira fura o boneco e mata a distância. Furar o boneco com uma agulha não pode causar morte. Mas a Eva tinha consciência de que, fazendo comer daquele fruto, o diabo ia dar para ela a divindade. Então é um pecado de satanismo. Daí é o sexto, né? Sexto é de satanismo. E o sétimo é um pecado contra o ser, um pecado antimetafísico, um pecado contra a inteligência, negando que há um ser. Então esse é o pecado mais grave, mais que o satanismo. A negação do ser, que nega até o diabo. Não existe diabo, não existe nada. Então, um pecado de antimetafísico contra o ser é mais grave de todos. Tá? Esses são os pecados de Adão e Eva. Certo? Por isso que Adão, pecando, teve todos os castigos que foram imensos por parte de Deus. Certo? O Pai Nosso, Deus fez o Pai Nosso, que é a oração mais pedida. Hoje me mandaram um estudo de um Pai Nosso que é cantado por aí, e venceu com as cadeiras da Jesus, disse: o alimento de todo dia nos dai hoje. Porque não basta o pão, que é um alimento, quer dizer, um franguinho, um camarãozinho, pão só, uma salsicha também, né? A letra é o alimento desse dia, dai-nos agora e sempre, Senhor. Então, quer dizer, agora e sempre. Nós vamos pelo que a Deus de comer. Ele quer garantir. Ele desconfia de Deus. Agora e sempre. Você sabe que quando glória estirada sempre, né? Agora e sempre por todos os séculos não tem mais, né? Tá certo? Mas para comer tem. Opa. Agora e sempre. Não tem o Então, o Pai Nosso tem vários significados. Eu já expliquei vários deles no site. Mas esse aqui, vamos aplicar agora para o pecado de Adão. Adão queria ser ter lugar de Deus. Ele não queria que Deus fosse senhor de tudo. Ele veio dele. Então ele queria que houvesse um dominus. Tá certo? Como diz o Frei Bob, esse velho barbudo lá em cima, ele que quer mandar em nós, tem que se cair fora. Nós só temos esse Deus velho e barbudo que quer mandar os 10 mandamentos em nós. Ninguém manda em nós. Adão também não queria ter um senhor acima dele, um dominus. Tá certo? Então aqui ó, tem. Adão não queria ter um dominus, não queria ter um senhor acima dele. Ele queria ser livre de domínio. Daí para a inglesa, freedom. Livre de domínio. Livre de domínio. Certo? Livre, ninguém manda em mim. Certo? E aí que ele se cerrou. O diabo passou a mandar dele. Né? Então por isso o Pai Nosso diz o contrário. Então diz o Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. O nome é substância. Tá certo? Então, reconhece em primeiro lugar o ser de Deus, o nome. Ele reconhece que Deus está no céu, está no mundo. Deus está acima do mundo. Então, o Adão quis ser livre do domínio de Deus. E por isso, tem que reconhecer em primeiro lugar que Deus está acima do mundo. Que Deus transcende o mundo. Deus é um ser que está acima do mundo. Reconhecer em primeiro lugar o ser de Deus. É a base de Israel. Tá certo? E depois diz: venha a nós o vosso reino. Não quer ser rei ele, mas tem que pedir que rei, Deus é o rei. Venha a nós o vosso reino. Me domina. O pecado de Adão foi uma revolta contra o mando de Deus. Não pode comer, eu mando. Entendeu? Então, venha a nós o vosso reino. Tá certo? E tem que fazer a vontade de Deus. Seja feita a vossa vontade. Certo? E não a minha.
Então tem que obedecer. O bem é aquilo que Deus quer. Tá certo? Depois disso, o Adão foi para trabalhar. E trabalhar, deixou de ser funcionário público, como era no paraíso, foi obrigado a trabalhar pesado, comerás os pão do Senhor do teu rosto. E agora, depois do pecado, às vezes trabalha e nem come pão, porque vê uma chuva e granizo, destrói o trigal e não tem pão. Tá certo? Não adianta eu suar, porque pode perder toda a colheita. E por isso tem que pedir o pão nosso, tem que pedir. Ter trabalho com castigo, ainda tem que pedir. Tá certo? Depois, são as outras coisas. O mundo perdoa as nossas dívidas, assim como perdoa os nossos devedores, os outros. Eu faço mal aos outros, os outros fazem mal a mim. Eu sou tentação para os outros são tentação para mim. Tá certo? E depois, não nos deixeis cair em tentação. Porque nós temos uma tentação em nós mesmos. Isso aí se refere à gula. Porque o único pecado que não dá para fugir da tentação é a gula. Então não pode, não ter sogra. Ele passa a vida sem ter grandes raivas. Tá certo? Mas ficar sem comer não dá. Ele tem que comer. E a tentação de gula sempre tem. Minha cozinheira agora é excelente. Estou engordando. Então a tentação de gula sempre tem. Não dá para fugir. Então, primeiro tentação é os outros que dão. O mundo. Perdoar as nossas vidas, que perdoamos os nossos devedores, os outros, o mundo. Não existe tem tentação, que vem de nós mesmos. A tentação vem da nossa natureza, simbolizada pela vida. Terceira, a tentação vem do diabo. Mas livrai do mal, livrai do diabo. Porque depois do pecado não ficou sujeito à tentação dos outros, a da carne dele mesmo, a gula, e a tentação do diabo. Demônio é o mundo e a carne. Certo? Então tem o Pai Nosso que essas três coisas. Tudo bem, tá? Até aqui tudo bem, né? Então o pecado de Adão e Eva foi um pecado extremamente grave e muito profundo, porque ele nega o ser mente. Como o homem perdeu a sabedoria, Adão não sabia mais ler o mundo. E Deus então foi obrigado a explicar o mundo. Mas Deus escreveu um novo livro, a Bíblia. A Bíblia foi feita depois, quando Adão perdeu a compreensão do ser. Adão não compreendia mais o que era o ser contingente. Então Deus foi obrigado a falar com a Bíblia. A Bíblia explica aquilo que Adão antes lia no mundo. Deus escreveu 2 livros. O mundo, cada coisa canta a glória de Deus, cada coisa é uma palavra de Deus, e o conjunto de palavras de Deus é um livro. Porque o conjunto de palavras são um livro. E a Bíblia, que é um livro que explica o mundo. Certo? Que explica Deus, o mundo e o eu. Então Deus escreveu 2 livros. A Bíblia foi necessário escrever depois que o homem deixou de compreender o mundo, quando perdeu a sabedoria. Certo? Depois o homem cometeu um novo pecado. Depois da Idade Média, surgiu de novo um pecado grande, que é o pecado da modernidade. A modernidade começa com o fim da Idade Média. O Papa, então agora começa a modernidade. Modernidade oficialmente começa em 1453. Mas isso é uma maneira de ser, porque a mudança de época histórica é uma mudança incoativa. Certo? Então, o Robson, que hora fica a noite lá em Santo André? Não tem horário fixo. Bem desorganizado. Foi prefeito do PT, não tem nem hora fixa. E lá em Santana? Bagunça também. 6 horas, 6h15. Desorganizado, né? Não tem hora certa. Na Alemanha é ali, né? Na Inglaterra. 7 horas, Deus decidiu o sol. Claro que não é. Porque a mudança da noite para o dia para a noite é um processo. Vai ficando escuro. Não tem hora certa. Pega-se uma data qualquer. Assim, a mudança da Idade Média para a Idade Moderna é um processo lento. Nesse processo, pega-se uma data qualquer. Certo? Então, pega-se normalmente 1453. Ele começa a modernidade. Ele começa o Renascimento, a Reforma, o Humanismo. Uma autora importante chamada Francis Yates diz que a modernidade é magia mais gnose. Isso é bem interessante. Porque hoje em dia se fala a modernidade é uma coisa boa. A palavra moderno
quer dizer simplesmente nova. Essa palavra foi inventada por um monge lá no Renascimento, que pegou a história, versão italiana. Então, a história como um grande salada. Não dá para comer tudo uma vez, então a idade antiga, a idade do meio e a idade dele. A antiga era antiga, era mais velha. Era a idade dos romanos, dos gregos, dos egípcios. A idade média, a idade depois de Cristo. Depois vem a idade moderna, que era dele, que era nova, melhor de todas. A da média era assim chamada de idade meio, a média moderna. Certo? A moderna quis voltar para aquilo. Então não é que tem três, tem duas. A idade antiga era pagana, a idade moderna é pagana. A idade antiga era gnóstica, a idade moderna era dele. A idade antiga era panteísta, a moderna também. Então nós temos duas idades, a católica e a pagã. A história só tem duas idades. A idade católica, que triunfou a igreja, e a idade guiada pelo diabo, pela sinagoga de Satanás, que é a idade do paganismo e a idade do novo paganismo, que é a idade moderna. Compreendeu, Fernandinho? Então não há três idades, não. Agora, essa colocação de três idades é muito holística. Uma coisa é a idade moderna, contemporânea, não tem cabimento. Uma coisa é a idade do amendoim, da pipoca, da paçoca. Então, não tem cabimento. A idade média está ficando talvez mais longe do que tinha cabimento quando tinha só três. Então, tinha a idade salsicha que estava no meio do meio. E por que falam que hoje a gente está na pós-modernidade? Por causa de uma questão filosófica. Depois vamos ver. Então, eles querem dizer que a modernidade fracassou. Então agora temos que dar uma outra saída. Tá? Entendeu, Jaime? A modernidade, assim. A modernidade falhou. Faliu. Acabou. Então tem alguns filósofos que pretendem fazer uma continuação das ideias da modernidade ainda mais radicais. Outros não. Que querem isso. Bem. Então, modernidade é magia mais luminosa. Certo? A modernidade, diz o Papa Bento XVI, na aula de Regensburg, começou, na verdade, com Duns Scoto. Com Duns Scoto negou São Tomás e disse que o ser era uno e que não havia analogia de ser. Há um só ser e não tem gradação nos seres. Então, um só ser, panteísmo. E não tem gradação no ser. Ele negava a analogia. Ele estava negando um ser como ele é. Com a palavra, João Duns Scoto. Justifique suas teses. Então o pecado dos escotos foi o pecado de negar o ser. Por isso que desde os escotos se começa a negar que o homem seja capaz de conhecer o mundo. Começa-se então a negar o conhecimento metafísico. Por isso que na Idade Moderna se começa a valorizar o conhecimento físico. O metafísico é o fundamental, não. Dá para conhecer as ciências do mundo. Matemática, física, química. Mas conhecer o ser, não. Seria o primeiro contra o segundo de novo. É. Então vai se negar o ser. Então vai perder o fundamento, vai cair tudo. Então a ciência moderna é uma ciência materialista que é simplesmente uma ciência empírica, física, direta, material, mas não uma ciência que busca abstração. Por isso a ciência moderna, ela tende a não saber. A ciência moderna prefere fazer. Então tudo que a ciência moderna busca é fazer. Fazer coisas cômodas. Mas conhecer o que são as coisas, não. E nem conhecer o que é a ciência. Não interessa. O que interessa é usar a ciência para si. Por que usar para si? Porque Adão foi posto para conhecer, o homem é racional. O homem foi feito para conhecer. Agora não. Se o ser mente, não adianta que ele conhecer o ser. O ser mente. A nova noção de ciência não é uma noção de ciência sapiencial, para saber o que as coisas são. É uma ciência utilitária. Eu vou conhecer as regras, como funciona o mundo, para fazer máquinas em meu proveito. É uma ciência sem conhecimento. A ciência caminha para ser pura técnica. E o que acontece hoje? O transistor todo mundo usa. Ninguém sabe o que é.
sabe colocar as peças juntas, mas não sabe o que elas são. Então nós vivemos num mundo como se nós fôssemos computadores do avião da TAM. Certo? Se uma lei está no lugar errado, nós não sabemos. Funciona de qualquer jeito. A gente não sabe se voar ou pousar. Entendeu? Não tem conhecimento. Só obedece umas regras e não tem nada. Então a ciência transforma em técnica. Certo? Então, e dos escotos vieram Ockham e Eckhart, que foram um panteísta, Ockham, e outro gnóstico, Eckhart. Mas a modernidade, todos os filósofos concordam, vai ter em triunfo se ela teve nascimento, se a germinação dela, se a concepção dela foi dos escotos, o nascimento, a vir à luz, foi com Descartes. Descartes se escreve Descartes, mas para falar tem que se descartar os S. Então fala-se Descartes, lá tira os dois S. Escreve-se Descartes, mas não se descarta os S. Então fica só Descartes, certo? O Descartes, ele vai dizer um raciocínio profundo. Eu penso, logo existo. Ele dizia que esse parte da dúvida é complexo. O homem não conhece nada. Será que todas as coisas que já penetraram em minha mente não são mais verdadeiras que as ilusões dos meus sonhos? Ou talvez toda a minha vida seja algum tipo de sonho, incluindo a crença de que tenho um corpo? Quando veio uma vez perguntou para o professor, ele tinha certeza que ia partir da dúvida? Certeza que ia partir da dúvida. Você tinha dúvida? Eu tinha certeza nenhuma. Então, penso, logo existe. Essa colocação é uma colocação nova em toda a filosofia, em toda a ciência. Porque toda a ciência é voltada para aquilo que existe. Nós estudamos, por exemplo, a matemática mede quanto que a geometria mede esse ser, estuda a forma dele. A física estuda a química estuda a construção da matéria. A física estuda o peso e uma série de coisas, a resistência, uma série de outras coisas. A economia estuda quanto vale isso aqui, tá certo? Então, você vê quando o Fernando Valente ele vem aqui e diz, puxa, que coisa boa, hein? Isso custa quanto, hein? Ela é boa, mas eu não vi que ela é verdadeira. Eu quero saber quanto. Bem, então, eu estava dizendo que a Descartes. Descartes dizia que devia se partir da dúvida. Certo? Todas as ciências e erros são voltadas para fora. A geografia estuda o mundo, a química estuda substâncias, a biologia estuda os seres vivos, a medicina estuda o corpo humano, estuda sempre coisas fora. Tá certo? Mesmo a psicologia, eu estudo a alma dos outros para compreender a minha. Mas eu estudo a alma do outro para compreender a minha também. Mas eu olho a minha como se fosse externa a mim. O meu eu, lá dentro de mim, como se fosse o tetraedro ou então o copo de água. Então, assim, tudo está fora. Certo ou não? Tudo bem? Agora, pela primeira vez, você vai se encontrar. A ciência não é para fora, mas para dentro. O pensamento produz existência. Porque eu penso, o copo existe. Se eu não pensasse, não existia. Claro? Quiseram ser ato puro, quiseram ser como Deus. Como Deus. O que pensar Deus, pensar fez. Então Descartes fez o que Adão pretendia. Ser Deus. Eu penso, logo produzo existência. É o pensamento que produz existência. Alguns argumentaram contra Descartes que o que ele diz, penso, logo existe, é um raciocínio incompleto. Porque a primeira frase do raciocínio seria: todo ser que pensa existe. Todo ser que pensa existe. Eu penso, logo existe. Aí está certo. Tá? Mas ele cortou a primeira frase: todo ser que pensa existe. Ele não põe o ser como base. Ele põe o pensamento. E ele vai dizer que a frase dele, penso, logo existo, não é a segunda e terceira frase do raciocínio, mas é o princípio. O pensamento
é a primeira coisa que se conhece em si mesmo. Então não é o certo e não é verdade. A criança, o bebê, ele não tem pensamento, mas ele conhece o ser. Ele vê a mãe, certo? Ele vê as coisas vagamente, ele sente o cheiro, tá certo? Ele não sabe por os nomes, mas ele tem primeiro noção de ser, como ele tem noção de que ele é um e ele é outro. Tá? E que eu sou um e você é outro. Que eu sou eu, isso aqui é copo, e isso aqui é água, isso aqui é vida. Então, para Descartes não, é o pensamento de existência de tudo. Então o pensamento é que produz o ser. Então nada existe a não ser o pensamento do homem. Para Descartes o mundo não existe. Isso é difícil a gente entender. Porque uma coisa que é tão contra a evidência, que eu vejo que isso aqui existe. Claro? As coisas existem. Descartes não, ele nega isso. Existem sim. Ele nega isso. Não, ele nega toda existência. Não há existência. Não, a existência dele é o que projeta o que vai existir. Não, isso eu ponho muita coisa. Mas o que ele põe na frente de tudo é o pensamento. O pensamento é causador da existência. Na verdade, isso é assim em Deus. Então, ele está fazendo o homem Deus. Deus pensou boi e fez o boi. Ele está pondo, eu sou Deus. Certo? Pensar é não existir? Nas primeiras décadas do século XVII, essas e centenas de outras perguntas faziam parte do cotidiano e do método investigativo do filósofo francês René Descartes. Penso, logo existo, disse ele. Com o exercício da subjetividade e a confiança na razão, Descartes revolucionou o pensamento filosófico e científico. Então, o pecado da modernidade é uma tentativa do homem se fazer Deus, como com Adão. Segundo, é uma negação de todo mundo. O que existe é só o pensamento. O pensamento que cria existência. Se existe o Sol, a Lua, o mundo, a Terra, o Lula e tudo mais, é porque eu penso. Se eu não pensar, não existe. Está entendendo? É um absurdo. Isso aqui vai vir em toda a filosofia moderna. Depois de Descartes vai vir Kant. Kant então vai dizer que, mais claramente, que o que eu penso é o que existe. Isto é, o que eu acho é. Essa frase entrou tanto nas cabeças que todo mundo diz, mas eu acho isso bonito, então é. Eu acho isso é bom, então é. Eu penso que isso é bonito, então é. Eu penso que isso é bom, então é. Eu penso que isso existe, então existe. O eu acho que é o achismo atual. É um Descartes de Pirituba. Tá certo? Eu acho. Tá certo? Então, nós achamos, nós temos o tempo do achismo. Aquilo que eu acho é. Então, para Kant, o mundo não tem existência. É a ideia que eu tenho que produzir o mundo. Então esse objeto não existe, vocês não existem. Eu tenho ideia de Hector, ideia de não Aparecida, ideia de Stacharin, que é uma ideia rotunda, a ideia de Emerson, a ideia de Stella, é claro, não. Mas se eu não tivesse ideia, não existia. Se eu perdesse a ideia de Hector, ele sumia. Isso é um absurdo, não é? Compreende? Não? As coisas têm existência real. Eu posso conhecer que isso é copo. Não é a minha ideia que produz um copo. Por isso ele dizia, o Kant dizia, se cair uma árvore na Amazônia que ninguém sabe, que ninguém tem ideia, a árvore não existe e não caiu. Tá? Só existe aquilo que eu sei que existe. Se eu não sei que existe, não existe. Então eu montei dois argumentos, dois exemplos para mostrar a borrada disso. Um pelo meu câncer, eu tinha câncer da bexiga. Então, se eu não tomo conhecimento que tem câncer, não faço ultrassom, xerox da bexiga, radiografia, tomografia da bexiga, então eu não tomo conhecimento. Então o câncer não existe. Quando eu faço radiografia, eu falo, agora sim. Vai fazer radiografia, né? Passou a existir, né? Passou a existir. Isso não é tolice. Uma moça que concebe uma criança,
Ela não fica, não concebe a criança quando tira ultrassom. Quando ela tira ultrassom, eu só confirmo. A criança já existia antes. Ela não sabia. Então não nasce nada, né? Se não sabia, não nasce nada. Uma coisa de louco. Está entendendo? Então não é porque eu não sei que a coisa não existe. Eu posso estar com um câncer no fígado e não sei. Mas o câncer existe. Tá certo ou não? Eu não sabia disso daí. O câncer não sabia. Não é possível, fazer de maldade, não é possível. Não sabia. O fulano, quando eu Algum doente... exemplo desse tipo, eu tô meio que machucado. Não. O professor. Ele é muito orgulhoso, ele não vê as coisas mais simples. Ele ficou olhando para a própria inteligência. Então Kant, ele vai negar também o ser. O conhecimento é que produz as coisas. Mas as coisas não existem. O ser não existe. Claro? E daí vem todo o pensamento moderno. O pensamento moderno, depois de Kant, ele vai continuar com o Husserl. O Husserl escreve com a caneta, depois H de H, que não quer dizer nada. H é uma letra que não existe em português. H. Tem gente que escreve H. Quando eu estava no colégio, vírgula, eu não escrevi mesmo. Então, Júlio César entrando em Roma, vírgula. Então, na própria Júlio César entrando em Roma, vírgula. V-I-R-G-U-L-A. Eu tenho a prova em cima. Vírgula. Aspas sem H. Aspas sem H. Ponto. Então, o mais gordo embaixo. Então, 2 pontos, mais gordo embaixo. O mais gordo embaixo. Eu pego as provas. Eu estava conhecendo as besteiras, eu dizia para os amigos que ia fazer um livro. Viagem maravilhosa para o país das besteiras. Com as provas que os alunos tinham posto, foi as que tinham feito. Bem, então o cérebro vai dizer a mesma coisa. O homem não conhece o real. O cérebro vai um pouquinho mais à frente. Ele vai dizer que a nossa inteligência conhece alguma coisa, mas não plenamente. Então, não sei o que é vidro, não sei o que é água, não sei o que é mesa, não sei o que é papel, não sei o que é tetraedro, não sei nada. Eu tenho uma certa noção das coisas. Nós vemos as coisas, mas não conhecemos o que elas são. Nós conhecemos a manifestação das coisas. Assim como nós conhecemos o sol, vendo que está claro, ou vendo que está quente. Saiu o sol, está com calor, você sente o calor e vê a luz. Mas não vê o sol. Se olhar para o sol, fica cego. Então nós conhecemos os efeitos do sol, mas não o sol. Assim todas as coisas. Eu conheço os efeitos da água, mas não a água. Eu conheço os efeitos da madeira, mas não a madeira. Então eu sei que isso aqui é liso, que é marrom, mas o que é madeira eu não sei. Tá certo? Então para o cérebro, eu conheço as manifestações dos seres. Mas o ser não conheço. O ser para eles é vazio. Não há ser. Então o ser manifesta coisas que nos encantam. O ser mente. Claro? Então nós vemos as coisas como pessoas que veem vultos à distância. Como os homens têm diversidade de capacidade de curar um amigo do outro. Então a gente vê mal as coisas. Assim, 2 esperando a condução num ponto. Então tem 1000 peixes. Você pode dizer se esse aqui é um bom de fábrica? Pode dizer, é um bom de... Outro não faz. Sabe o que é bom de fábrica? Eu não tenho um bom de fábrica. Então, assim como a gente vê vultos à distância e nós não distinguimos igualmente, porque um é mais míope, outro tem vista melhor, então quem é muito míope nem vê. Está vendo aqueles homens lá à distância? Fala, a distância é homem, ele não enxerga nada. Outros dizem que são homens, outros dizem não, são macacos. Outros dizem não, são homens carregando fuzis. Outro que vê melhor diz não, são homens carregando fuzis, são homens carregando enxadas. Tá certo? Outros dizem não, são homens carregando enxadas. É o pessoal do MST com pau para invadir uma fazenda. Ou dizer até o distintivo do MST. Tá claro? Cada um dá alguma coisa a mais, mas ninguém sabe direito o que é. Assim, para o cérebro, os homens conhecem manifestações dos fenômenos, mas ninguém conhece a realidade. Não existe conhecedor da realidade. Por isso os homens trocam informações.
como se disse, coisa à distância. Nós dialogamos, e é no diálogo que nós nos aproximamos do conhecimento real, mas não conhecemos plenamente. Tudo bem? Nós não temos o conhecimento pleno. Tá certo? Daí vai vir a aplicação disso para a religião. Deus nós não conhecemos, só conhecemos pelas manifestações que Deus são. Então cada um tem uma certa visão de Deus, mas ninguém tem ela plena. Tá certo? Então os homens, eles interpretam a realidade. Eles leem a realidade. Cada um tem uma interpretação. São macacos, outros não, são homens, outros são guerrilheiros, não, são cuponeiros. São deles, não são, a turma do Corinthians, tá claro? São os gaviões da Fiel, tá certo? Ou os periquitos da Infiel, qualquer coisa assim. Sim, eu sou de periquitos, né? São os gaviões dos periquitos, né? Então, o que eu estava falando de quê? Dos periquitos. Não, então nós interpretamos o que nós vemos nos vultos. Cada uma dá uma interpretação. Todo mundo pode interpretar, mas ninguém tem interpretação verdadeira. Ninguém pode dizer para o outro errado, porque ele também não enxerga. A nossa inteligência é tão míope, tão fraca, que ninguém sabe o real. Então nós podemos trocar ideias, mas ninguém sabe o certo. Todas as opiniões são válidas. Nenhuma é exata. Tá certo? Aplicando a religião, aplicando a Deus, todas as religiões têm uma certa ideia de Deus. Nenhuma ideia é exata. Nenhuma religião é verdadeira. Nenhuma tem a verdade completa. Nenhuma está errada. Por isso tem que ter o diálogo com eles. Você não tem a certa e nenhuma tem errada. Nenhuma está errada. Não existe leitura certa da divindade. Todos os credos têm uma certa aparência, mas ninguém compreende isso. Então nada é verdade. Certo? Isso foi aplicado na hermenêutica fenomenológica de Husserl, que vai ser aplicado depois para um outro teólogo protestante chamado Bultmann, que vai dar origem ao Vaticano II. Para Bultmann, assim como nós não conhecemos o ser nos engana, nossa inteligência é míope ou cega, como o ser nos engana, o ser nos mente, a inteligência não vale nada. Cada um tem um palpite. É mais ou menos como um serviço meteorológico. Nunca acerta que vai chover ou não. Mais ou menos, eles encontraram. O que aí vocês? Acho que vai chover. Então não deram palitinho. Chuva amanhã em São Paulo. Tá certo? Então, não se tem noção nenhuma do real. A inteligência mente. Para Bultmann, toda interpretação da realidade é falsa. Toda interpretação tem algo verdadeiro. Nenhuma é verdade. A mesma coisa para os textos. Os textos escritos, o que são? Um poeta vê as pombas voando. Tá certo? De manhã cedo saindo do pombal. Então, vai ser a primeira pomba despertada. Tá certo? Aquela bobagem lá do nem lembro quem é o esse fala. Então, mais outra. Aqui são dezenas das pombas que rompem as pombagens quando vai madrugada. Uma pombagem qualquer. Então, vai ser a primeira pomba despertada. Tá? Isso. Tocou, rim, lá vai o pombo. Depois vai outra, quando vai madrugada. Então, o que o poeta fez foi ver o pombal e escrever uma poesia. Ele tentou interpretar o pombal, mas ele não conhece o pombal. Certo? Ele fez uma leitura do pombal, deu uma interpretação fenomenológica. Mas a inteligência dele é míope. Ele não sabe o que é pombo e o que é pombal. Não sabe o que ele guia. Eu vou ler, eu vou interpretar a interpretação dele. A minha interpretação se encontra com a dele, como o horizonte se encontra, o céu e a terra. Então, uma espécie de fusão dos dois, eu dou meu palpite, ele entra dele no meu, eu concordo com uma coisa com ele, ele não concorda comigo, eu concordo com ele. Cada um tem uma interpretação de um texto. Por isso, na Sagrada Escritura, ninguém sabe escrever Sagrada Escritura. Isso vai ser modernismo.
A Escritura é uma interpretação da realidade do mundo de Deus feita por uns homens lá no passado. Mas eles interpretaram, o mundo deles eram míopes também. A inteligência deles também enganava. Então nem eles sabiam o que estavam escrevendo, e cada um que vai ler, cada um vê de um jeito. Então ninguém tem uma interpretação certa da Escritura. Todas as interpretações da Escritura são verdadeiras. Todas são falsas. Nenhuma é certa. Tá certo? Então não existe uma religião verdadeira que tenha uma interpretação certa de Deus ou da Sagrada Escritura. Esse é o Vaticano II. Igreja do nosso tempo, o Concílio Vaticano II. Este foi um momento de reflexão da Igreja sobre si mesma e sobre a sua relação com o mundo. O Vaticano II vai dizer, então, que a Igreja como era no passado, a Igreja Católica, a Igreja de Cristo é a Católica. Essa é uma interpretação de uma pessoa que nem sabia que estava interpretando e que julgava que era mesmo. É um ingênuo. Ninguém sabe o que é. Você está entendendo? Então a Igreja no passado errou, porque ela se afirmava a única religião de Cristo. Agora não, ela subsiste. A religião de Cristo subsiste na Católica, subsiste nas outras. Todas as religiões são verdadeiras. Não existe uma religião verdadeira. Cristo é Deus? Vai lá saber. É tão Deus quanto Buda, quanto Xangô, quanto Alá, Baco, tá certo? Ou qualquer outro Deus. Ninguém sabe. Nós damos nome de divindade de Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo. Outros dão de Vishnu, Shiva, outro Buda, Alá. Cada um dá o que quiser. Mas ninguém sabe o certo. E por isso tem que ter respeito pela interpretação dos outros. Porque ninguém sabe o certo. O Vaticano II foi a introdução do modernismo na igreja, da modernidade na igreja. A modernidade dizia que não existe realidade, o que vale o que eu penso, vale o que eu acho. Certo? O Vaticano II vale o que cada um acha da religião ou da Sagrada Escritura. O Vaticano II é a aplicação dessa filosofia moderna. Tá certo? Quando João XXIII disse que tinha que explicar a doutrina católica à luz do pensamento moderno, à luz do segundo pensamento moderno, estava tentando explicar a religião católica de acordo com uma filosofia que diz: não existe o ser, não há Deus. Não há verdade, não há bem. Então não existe bem nenhum. Para o mundo moderno não há bem nenhum. O bem não existe. Então, isso aqui, a água não é boa, o copo não é bom. O bem absoluto é Deus. Pois cada coisa tem uma certa bondade. Agora não existe o bem. Então, eu não sabendo, porque não tenho inteligência para conhecer a realidade, não sabendo o que é o bem, não havendo ordem nos seres, não há ordem nos fins. Eu acordo por acordar, trabalho por trabalhar, como por comer, me divirto por me divertir, estudo por estudar. Nada é para outra, porque um ser não existe para o outro. O alface é para a cabra, a cabra não é para mim, eu não sou para dele. As coisas não são umas para as outras. Não há ordem nos seres, não há ordem nos fins. Nós usamos as coisas. Então não existe o bem. Existe o que me interessa. O bem para mim. Então, o bem para mim agora é jogar ping-pong. Eu jogo ping-pong. Bem para mim é dormir, eu durmo. Bem para mim é matar o outro, eu mato. Bem para mim é namorar com tal pessoa. Então eu namoro. Eu uso aquele bem. Aquilo é bem para mim. Então nada é bem mesmo. Todas as coisas são usadas. Então hoje se usa a palavra curtir. Não se ouve mais música para conhecer uma ideia, para compreender Deus. Se ouve a música para ouvir, para curtir o som. Não se ouve a música, curtecer o som, quer dizer, a vibração sonora, mas não a música. A música é intelectual, o som é físico. Curte-se o som, curte-se a namorada, é físico, fica-se físico. Curte-se uma esposa, curte-se um filho. É bom ter um filho para curtir o filho, sair com ele. Como se curte o cachorrinho. O filho é tratado exatamente como o cachorrinho. Curte-se.
Nada tem uma finalidade maior. Tudo existe para ele. É um egoísmo tremendo. Então não há nem bem nem mal. Não existe mais mandamentos. Porque não existe mais verdade. Se não existe verdade, não existe bem. Não há ser, existe só o pensamento. Não há verdade, não há bem. Tudo acabou. Não tem moral, não tem filosofia, não tem ser, não tem nada. Por isso, então, o mundo é um nada absoluto. Tá certo? O existencialismo diz, então, que nós, perguntou você, não é essência. As coisas são como tem dois princípios de ser. Autopotência, essência e existência. Sereia. Qual é a essência da sereia? Moça com rabo de peixe. Existe? Não. Deus podia fazer esse ser? Podia. Podia ter feito, então daria existência àquela essência. Não fez, então só tem a imaginação. É claro que não tem cabimento fazer uma moça com rabo de peixe. Certo? Não existe isso aqui. Um centauro. Cavalo com cabeça de gente. Hoje dele não está provado que podem impor o posto. Né? Até o deputado está cheio. Mas o centauro tem uma essência. Cavalo com corpo, com cabeça humana. Não tem existência. Tem só uma essência. Todo ser, ele tem essência e existência. Por existencialismo, só tem existência. Então, o que é vidro? Não tem. Existe vidro. Mas o que é não sei, nem pode saber. Porque não tem essência. Não há, Deus não deu forma a nada. Não há Deus, não há essências. Então, esse ser não me diz nada. Eu não sei se é vidro, água ou fogo. Ele só existe. Então não existe classificação de bem. Porque não há bem, não sei o que é bem, não sei o que é mal. Não vale nada. Tudo existe só para aquele momento. Então, cada momento eu vou me fazendo existir, agindo. Mas não tem finalidade nenhuma. Então, é uma ação completamente louca. Só uma pergunta. Qual a diferença entre moral e ética? A ética é para os vagabundos, para dizer que não existe Deus. Então, inventar a ética. A moral diz, por exemplo, é pecado fazer 10 mandamentos. A ética vai à inspetora do colégio e diz que o auditório não está montado. Por quê? Porque não estão postas cadeiras. Mas as cadeiras estão aqui empilhadas. A mão não está posta. Não estão postas no lugar. Estão só empilhadas. Então, não tem. Foram para o colégio. No pátio lá tem umas mesas para os garotos comerem. Ah, não pode. O pátio não pode ter mesa. Então eles vão comer na mão? Come na mão, não pode ter mesa. Então, essa é a ética do governo. Tem que respeitar a lei. Tá certo ou não? Essa é a ética. Pois pode matar qualquer um, não tem importância. Vale o aborto. Entendeu? Ética é a moral dos fariseus. Não, a ética é uma invenção dos homens. Ética e moral é uma coisa. Não, ética presta atenção, ética é a ciência que estuda a moral, os costumes. Mas ele chamou de ética uma coisa artificial inventada pelos homens. Não é ética o advogado e de freguesa. Que crime abominável. Não é ética para criticar a aula do outro. Tem que dizer sempre que ele é inteligente. Entendeu? Uma bobagem. Bem, a ética é uma invenção atual para se fazer esquecer os 10 mandamentos. Está entendendo? É contra a ética fumar aqui dentro. Cadê o Jaime? Foi fumar lá fora. É contra a ética fumar num recinto fechado, faz mal para os outros. Agora, ensinar palavrão, sujeira, isso não tem nada contra a ética. Isso é bastante moral. Olha só. Tudo bem, então? Não pode fumar lá dentro. Mas o último curso que ele teve, um monte de palavrão. Não, não é só isso, não é só isso. Não pode fumar lá dentro, mas o França Maziaco, secretário, pode. Fumar não pode. Tá certo? Mostrar porcaria para criança na televisão. Claro, isso pode. Tudo bem, então? Então, toda a filosofia moderna é uma repetição do pecado de Adão. Não existe ser. O ser mesmo. Então, não há moral, não há verdade, não há filosofia, não há nada. Não há mundo, não há ser. Nós estamos num nada absoluto. Entendeu? Interessante.
O Vaticano II aceitou o modelo interno. Aceitou totalmente. Nós não conhecemos o que é certo. Daí o diálogo. É os cegos comentando, né? É bom. É o bom de fábrica. Ah, é bom. Parece sorvete. O diálogo dos filhos. Esse é o diálogo do Vaticano II. Tudo bem. Não merece. Pronto. Alguém tem alguma pergunta profunda? Professor, então, por isso que o Papa começa condenando a filosofia, para começar qualquer outra... Claro. Ele condenando a filosofia moderna, tá certo? Não, foi muito bem. Agora ele fala uma coisa errada lá, que é preciso ressuscitar o valor da razão aceitando o iluminismo. O iluminismo não, o iluminismo diz que a razão entende tudo. Mas é difícil ele afirmar isso no final, né, professor? Porque toda a ideia dele é de condenação, depois no final... É um absurdo. Ele tá quase igual um negócio. O iluminismo não presta. Dizem que a razão entende tudo é falso. Não é? Tudo bem, filhos. Acho que ficou muito difícil, né? Estamos cansados, precisaram aproveitar a idade. Que hora tem aí, filho? 10h20. Opa. Alguém tem pergunta mais? Nada. Hegel, como é que entra nessa história? Hegel é idealista, né? Então ele vai dizer que a evolução do ser. O ser não existe. O Hegel vai dizer que tem. A tese é disso. Então, se aqui tem o ser, aqui tem nada. E nada existe. Então ele dá um valor para o nada. O nada passa a ser. Ele faz o contrário dos outros. É, mais grave ainda. Tá certo? E evolui. Nada com o ser se atacam mutuamente e produzem evolução. A tese gera mudança em todas as coisas. Mas a finalidade não era explicar toda a filosofia moderna, explicar qual era a raiz da filosofia moderna, que é uma negação do ser. A negação que ela conhece a realidade. Tá, por isso que a atitude correta é estudar. Tem que estudar. Certo? O mundo moderno é ponto de estudo. O Padre Rifan dizia que o nosso grupo não prestava porque era um grupo intelectual. Exatamente o que prestava é por isso. É conhecimento que entendeu? Tudo bem? Ótimo. Alguém tem alguma pergunta mais? O Papa Bento XVI, quando reafirma, né, a supremacia da Igreja Católica, né? Quando ele diz que a Igreja a Igreja Católica é a única Igreja de Cristo, ele mudou toda essa filosofia. Então ele está atacando muito a modernidade. Claro, porque se fala é, então é. Porque toda a modernidade nega que é. Ele disse é. O Vaticano II trocou o é pelo subsiste, porque a modernidade é contra o ser. Vale o pensamento, não o ser. Vale o que acha. Não pode dizer que é. Ele definiu falando que o que não é, o que não é, o que não é, mas eles não falam o que é mesmo. Isso. Mas o Papa tem uma inteligência muito grande. Né? Vai se salvar por causa da missa, mas 2 dias depois da liberação da missa ele dá essa e a notícia e agora saiu o negócio disso, né? E agora saiu o negócio do Sir Punk, você viu isso ou não? Acho que eu falei no domingo lá, né? O padre Pux, que é o teólogo do Papa, publicou um texto dando toda a origem do moto próprio. Então fala coisas tremendas, que no tempo de João Paulo II, a congregação da propaganda da fé sabotava João Paulo II. Então, a autoridade do Vaticano dizendo que lá dentro tinha um ministério sabotando o Papa. Tremendo. E diz, por exemplo, que o Papa João Paulo II deu um indulto para a missa. Isso era um absurdo. Porque se a missa nunca foi revogada, não podia conceder a missa, era direito. Então essa rua é mão única para cá. Mas eu posso dar um indulto para o bombeiro ir na direção contrária para atender um incêndio lá embaixo. É um indulto. É uma construção contra a lei. Mas não posso dar um indulto às pessoas seguirem a flecha e seguirem essa direção que é a marcada. Então, o Papa falar em indulto, dizer que foi uma coisa imprópria. Quer dizer, critica até a lei do Papa. Quer dizer, muito violento. E agora saiu um artigo muito bom da Simonó, tratando do Vaticano II, porque o Vaticano II não é infalível, como pode ser corrigido, criticado e anulado. Ele diz, posto entre parênteses. Tem esse direito de negar o Vaticano II, criticar o Vaticano II
e convém pôr entre parênteses, quer dizer, esquece.